individual quanto de contestação, eu trouxe alguns aqui para vocês, vamos dizer, alguns pontos importantes em que são necessários maior atenção quando a gente for lá fazer as nossas peças. Nós já discutimos isso, vamos agora dar uma aprofundada. Em relação ao endereçamento, como nós já vimos, em relação a direito do consumidor, vai ser onde? No domicílio do consumidor. Em relação ao direito familiar, nós vamos ter o domicílio do alimentando. É lá o nosso artigo 53, mas lá na segunda opçãozinha. E em relação ao direito do trânsito, vai ser no local do acidente. Todas essas questões de endereçamento nós vamos ter lá no nosso artigo 53 do CPC. Então, lembre-se sempre disso. Observem esse endereçamento, ok? Nas provas, eu vi muito tanto para quem fez inicial ou também para quando vocês vêm fazendo contestação nas peças individuais, que muitas vezes vocês não colocam a localidade. Então, observem isso e comecem a incluir essa informação de acordo com a determinação legal, ok? Vamos lá. Em relação aos pedidos, nós vamos ter alguns pedidos. E aí a gente já trouxe um pouquinho no antigo bloco, então não vou aprofundar tanto aqui com vocês, mas eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho mais detalhado. Então vamos lá. O primeiro deles é a indenização moral. Lembre-se sempre que, gente, o pedido é sempre um ressarcimento, é para tentar organizar aquilo que aconteceu. Então, eu nunca vou pedir um dano material ou vou pedir um dano material. Vejam, se eu estou pedindo um dano, eu estou pedindo que o juiz faça alguma coisa ruim comigo, que ele me gere algum prejuízo. O que eu peço é sempre uma indenização por dano moral. É uma indenização ocasionada pelo dano material que eu sofri. É uma indenização pelo dano estético que eu sofri. Eu não peço dano, eu peço uma indenização. Então lá, para você que colocou lá no tipo de ação dano material, está errado. Para você que colocou dano moral, está errado. É uma indenizatória por dano moral, indenizatória por dano material, indenizatória por dano estético, ok? Ou é uma ação de obrigação de fazer, é uma ação de obrigação de não fazer, é uma ação de entregar coisa, mas nunca eu peço dano. O dano é uma coisa que aconteceu e que eu tenho rechaçado isso. Eu não quero que isso permaneça. Eu quero que seja revertido. E aí, por isso, eu preciso da ação. Então, lembre-se sempre disso. Eu não peço o dano. Eu peço uma indenização porque o dano existiu. Então, eu vou poder ter uma indenização de cunho moral, que a gente já viu. Uma indenização por dano material, que a gente também já viu, uma indenização por dano estético. Eu vou poder ter um pedido em relação à pensão alimentícia. Eu também vou poder ter um pedido de obrigação de fazer. A gente já viu um exemplo em relação a isso. Também vamos poder ter um pedido em relação à obrigação de não fazer. Também vimos alguma coisa sobre isso. Ou vamos poder ter uma realidade de obrigação de dar ou de entregar coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um veículo que eu comprei, um veículo zero, lá da concessionária. Eu já paguei todas as taxas, mas toda vez quando eu vou lá na concessionária, ela não me entrega o veículo. Ela diz que teve um problema na fábrica, ou então que não identificou o meu contrato, ou então que o carro não está pronto, e aí ela fica sempre retardando essa entrega. Eu posso entrar com uma ação de entregar coisa. E até pedir um dano moral, vamos dizer que é o meu carro dos sonhos, que eu já estou esperando há um mês e a entrega deveria ser em 3 dias, e aí isso me gerou uma aflição, um desconforto, porque eu confiei naquela empresa e ela não entregou, apesar de eu ter juntado todas as minhas economias. Vamos dizer que juntou um dano moral. Então, por exemplo, eu vou entrar com uma ação indenizatória e com a obrigação de entregar coisa, de dar coisa.
E aí, o que seria? A indenização seria em relação a essa aflição, mas o entregar coisa seria a necessidade de fazer a concessionária entregar o carro que eu comprei. Ela tem que me entregar uma coisa. Geralmente, a de entregar coisa é quando a outra pessoa, o réu, ele está retendo indevidamente alguma coisa. Ou é um despejo, por exemplo, que é uma ação propriamente dita de entregar coisa, onde eu quero que você saia, que você devolva o meu imóvel, você entregue o meu imóvel. Então, a ação, ela também vai poder ter essa função. Além dessas partes indenizatórias ou de pensão, ela vai poder ter o objetivo de um pedido de fazer ou não fazer, ou então de dar ou entregar coisa. Entender a obrigação de fazer e não fazer e dar ou entregar coisa? O fazer ou não fazer é uma ação que a empresa ou que a outra pessoa estão fazendo ou que não devem fazer. Já o de entregar ou de dar coisa é um bem ou algum documento, alguma coisa que está retida com a outra pessoa e ela deve lhe entregar, ela deve dar alguma coisa a você. Então é importante que diferenciar isso, mas são pedidos que podem existir também nas ações. Dentre as ações que nós estudamos, é mais comum que esses pedidos existam lá no direito do consumidor ou no direito de trânsito, quando a gente fala de acidentes. Por quê? Porque para usar os pedidos de dar ou entregar coisa, ou então de fazer ou não fazer, especificamente a parte de não fazer, no direito familiar, nós vamos estar envolvendo outros direitos, como, por exemplo, de guarda, o de partilha, ou de divórcio, alguma coisa nesse sentido, não necessariamente o de pensão, ok? Então, é importante que você saber que eles existem para que depois você possa aplicá-los. E depois nós temos aí o nosso valor da causa. E aí, o valor da causa, nós temos que observar 3 situações específicas que nós também já tratamos até na nossa revisão. Em relação a ações indenizatórias, vai ser a soma de todo o valor que vocês têm pedido. Em relação à ação familiar, quando tratarmos de pensão, vai ser o valor da pensão multiplicado por 12 vezes, por um ano. E aí você faz essa multiplicação e aí você vai ter o seu valor da causa. Professora, mas e se lá na minha ação de pensão também tiver um pedido indenizatório? Então, meu valor da causa vai ser 12 vezes o valor da pensão mais o valor da indenização. E aí eu chego no meu valor da causa. E por fim, nós temos aquelas ações que são sem valor. Por exemplo, eu entrei com uma ação só com obrigação de fazer. Ou eu entrei com uma ação só para entregar o meu veículo, só para entregar coisa. Então, eu tenho que colocar lá um valor para a causa e aí eu coloco com R$ 1.000 para meros fins fiscais. Por que a gente utiliza o termo para meros fins fiscais? Porque o valor da ação ele tem algumas funções, como por exemplo estabelecer os procedimentos ou então vincular qual é o custo daquela ação para o âmbito judiciário. Toda ação gera um custo, seja em relação a pessoal, seja em relação a sistema, seja em relação a notificação, oficial de justiça, carta, correio, por aí vai. Então, esses custos que o judiciário tem, porque uma ação simplesmente existe, sendo ela devida ou não, eles são feitos todos com base no valor da causa. Então, por isso é importante, necessário, obrigatório que nós tenhamos sempre um valor da causa. Então, para aquelas pessoas que não colocam, sempre observe. Isso é um requisito, é importante, está lá no nosso artigo 319 do CPC. Então, você precisa colocar o valor da causa. Então, lembre-se sempre dessas questões. Eu trouxe aqui para vocês também as principais dúvidas que nós tivemos na primeira unidade. E aí, como primeira dúvida, o que nós temos lá? Posso indicar os documentos na minha inicial e contestação? Deve. Gente, lembra? A inicial, ela deve vir com os documentos que comprovem a existência do direito ou a possibilidade daquele direito existir. E a contestação deve vir com documentos suficientes para rebater o direito do autor. Então, os documentos devem ser informados. E onde que eu vou informar isso? Ou nos fatos ou na fundamentação, ok?
A segunda dúvida que mais tivemos: se tiver mais de um autor ou réu, eu preciso qualificar todos eles? Sim, é preciso. Você precisa qualificar todas as pessoas que estão lá envolvidas naquela peça. Se você tem 3 autores e um réu, os 3 autores e um réu. Se você tem um autor e 2 réus, um autor e 2 réus. E quem eu qualifico primeiro? Sempre o meu cliente. Então, se é uma inicial, eu qualifico o autor. Se é uma contestação, eu qualifico o réu que eu estou defendendo, primeiramente, e depois qualifico a outra parte. Eu posso inventar a minha tese e meus argumentos? Podem. O que vocês não podem inventar são dados, lembra? CPF, RG, endereço, estado civil, etc. Mas a tese, os argumentos, o seu método de defesa, aí vocês podem, se deliciar na imaginação de vocês. Quando a gente for aprofundando, quando vocês forem ver mais para o final do período, quando vocês forem vendo o direito material, vocês vão começar a observar que aquela indicação dos fatos é suficiente para você conseguir construir sua peça sem precisar inventar. Você vai conseguir montar a sua peça unicamente em cima dos artigos legais. E aí não vai haver uma necessidade de inventar alguma coisa desse tipo. Mas, nesse momento, e até que vocês se sintam seguros, vocês podem inventar a tese e os argumentos de vocês. E a última pergunta que surgiu muito lá dentro das nossas aulas e dentro dos nossos fóruns foi: eu posso pedir justiça gratuita e inversão do ônus da prova? Pode. Justiça gratuita é o seguinte: lembra quando eu falei que toda ação tem um custo? Seja por conta do postal, do oficial de justiça, seja por conta dos servidores que estão envolvidos ou pelo sistema que é registrado aquele processo, etc. Então, esses custos, eles geralmente são pagos pela pessoa que entra com a ação. E aí o que acontece? Se você não puder pagar essas custas, você pode pedir o benefício da justiça gratuita. Esse benefício vai ser para todo mundo? Não, vai ser para aquelas pessoas que não têm condições de arcar com esse valor sem que haja um prejuízo na sua natureza alimentar, na sua condição pessoal. Hoje em dia, na maioria dos tribunais, nós precisamos provar essa condição. E a forma mais fácil de provar essa condição é o nosso imposto de renda de modo isento, em que nós não pagamos o imposto de renda. É só nessa possibilidade? Não. Nós também vamos poder provar que não temos essa capacidade, ou com argumentos fortes, ou com documentação, ok? E a inversão do ônus da prova? A inversão do ônus da prova é o seguinte: lá em provas nós vimos que tem um artigo que vai definir a quem cabe a provar alguma coisa. E geralmente para quem diz que o direito é seu, para quem diz que é o direito constitutivo, eu digo que o direito é meu, é minha obrigação provar isso. Mas vamos dizer que eu não tenho os documentos necessários, ou os documentos estão sob posse da empresa ou sob posse da outra pessoa. Aí eu posso pedir a inversão do ônus da prova. Ou seja, ainda que a lei determine que é obrigação minha provar, eu digo que eu não tenho como provar. É impossível eu provar. Então a lei está me gerando uma obrigação impossível ou uma obrigação tão difícil que pode prejudicar o meu direito, mas ele existe. Então eu peço para o juiz para que ele faça a outra parte trazer a prova. Por exemplo, nas relações de trabalho é muito comum que os funcionários não tenham os controles de jornada, ainda que eles recebam. Então, o que a gente faz? A gente pede para que o juiz determine que a empresa junte os controles de ponto. Por quê? Porque é a obrigação da empresa manter esses registros. Mas não é obrigação do funcionário ter esses registros, até porque muitas vezes as empresas não fornecem. As empresas registram, mas às vezes elas dão lá só para a pessoa assinar e eles não fornecem uma cópia para o funcionário. Então, eu posso pedir para que o juiz determine que a empresa apresente. E aí, quando ela apresentar, eu digo se o documento está correto ou não. Isso é a inversão do ônus da prova. Eu posso pedir isso nas minhas peças? Pode sim. Outra coisa que muitos perguntaram é sobre aquelas
quando a gente pede para que o processo ele tenha uma tramitação especial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai andar mais rápido, ele vai ser olhado com mais cuidado, ele vai ter uma prioridade dentro dos outros processos. E aí a gente tem algumas determinações legais em relação a isso, como por exemplo para as pessoas que são idosas. Então sempre quando há um idoso dentro do processo, há uma prioridade de julgamento, de despacho, de andamentos nesse processo. É um processo olhado com mais cuidado, já que essa pessoa, se lá na vida administrativa ela tem uma prioridade, seja de fila ou seja de qualquer coisa, por que ela não teria no âmbito judicial? Essa prioridade também pode ser solicitada. Lembrando que tudo isso, se for incluído lá nos pedidos, tem que ser falado sobre isso lá nos fatos e justificado com os argumentos e artigos da lei. Ok? Então você pode utilizar sim essas 3 questões, mas você tem que falar sobre isso antes. Ok? Por fim, lá na nossa primeira unidade, a gente falou sobre o vade-mecum. E o vade-mecum nós temos algumas informações importantes. Primeiro, a fundamentação legal é mais fácil da gente encontrar se nós utilizarmos os índices, que são o índice sistemático ou o índice alfabético. O índice sistemático é aquele que vai falar de artigo por artigo, e o índice alfabético é aquele que vai trabalhar de palavras-chave. Utilize sempre esses índices para poder te ajudar. Após, nós falamos sobre a marcação externa. Lembra aquela parte por fora do nosso vade-mecum? Posso usar post-it? Não. Nós vamos poder usar ou clipes coloridos ou então aquelas etiquetas, como por exemplo as etiquetas da marca Marca Fácil. Ok? Marcação interna, dentro do vade-mecum, lá na folhinha, eu vou poder utilizar o quê? Giz de cera, caneta para sublinhado simples, lápis de cor ou marca-texto. São essas as opções que eu tenho. Posso fazer asterisco, bola, quadrado, seta, anotação pessoal? Não, não posso fazer nada disso. Se eu não encontrar a lei, eu tô achando difícil, não sei onde tá, e apesar de eu procurar e de eu mexer tanto, não encontro o Código de Processo Civil, não encontro o Código Penal. O que eu vou fazer? Nas primeiras folhas lá do nosso vade-mecum, nós temos o nosso índice geral. E nesse índice geral, nós vamos poder encontrar lá a nossa legislação com a indicação das folhas. E se eu não souber o que significa cada coisa, nós vamos poder alguma sigla, alguma coisa nesse sentido, nós vamos também poder lá consultar a nossa página de abreviaturas, que também fica no comecinho do vade-mecum, ok? Bom, pessoal, para a gente começar a nossa unidade 2, eu queria trazer essas questões para vocês, tanto para a gente aprofundar, porque lembrem-se que essas questões que nós aprofundamos, como falar um pouquinho mais sobre direito consumidor, sobre direito familiar, sobre direito de trânsito, falar sobre os pedidos especificamente, o que é um pedido de dano moral, o que é um pedido de dano material, o que é uma obrigação de fazer, o que é uma obrigação de não fazer, tudo isso já é matéria da nossa segunda unidade, já que trabalhamos isso de uma maneira mais superficial na primeira unidade. Então, isso pode ser cobrado sim na nossa segunda avaliação, ok? Então, vamos aprofundando isso e também para a gente dar uma relembrada, porque tudo que a gente aprendeu em relação à formatação de peça, em relação a métodos de pesquisa, vai poder ser utilizado nas próximas peças que nós vamos estudar, ok? Bom, eu termino com vocês essa revisão e aprofundamento da nossa matéria e a gente vai para o próximo bloco, onde nós vamos tratar de assunto novo. Vamos lá?